Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos ler aqui um texto na palavra de Deus que está no livro de Lucas, capítulo 15, verso 11 a 18. Fala da parábola do filho pródigo. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao seu pai: Dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E pouco dia depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas dos porcos. Comiam e ninguém lhe falava, e ninguém lhe dava nada. E caído em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Meus amados irmãos, baseado neste texto que nós conhecemos, que fala do filho pródigo, que tinha tudo dentro da sua casa, tinha um conforto, né? Ele tinha comida, ele tinha proteção de seu pai, ele tinha uma vida normal, tudo tranquilo. Mas um dia, por um motivo que a Bíblia não relata, ele simplesmente quis sair de casa e conhecer o mundo lá fora. E nesta saída, ele perdeu tudo que ele tinha, desperdiçou todos os seus bens e passou por dificuldade. Foi quando ele arrependeu, né, e que veio no seu coração o arrependimento. Ele lembrou de tudo que ele tinha na casa do seu pai, lembrou do conforto, lembrou da proteção, da comida, do cuidado do pai, de tudo que ele tinha e como ele estava agora. E aí ele cai em si e volta para casa, e o pai, como um bom pai que cuida, que protege, que guarda, recebeu de volta com honrarias. Esse é um texto bastante conhecido nosso, que ele é muito pregado. E baseado neste texto, eu quero dar um testemunho para os irmãos do que Deus fez na minha vida. Eu tive essa infeliz história na minha vida, né? Da idade aí, mais ou menos uns 15 anos de idade, né? Eu não nasci num lar cristão. Minha mãe foi para a igreja, acho que eu tinha 6 anos de idade, se eu não me engano, em dezembro de 84. E com 15 anos, mais ou menos, acho que o ano de 95 por aí, eu me afastei, né, dos caminhos do Senhor. E quis conhecer um pouco do mundo lá fora, que não tem nada de bom para oferecer a ninguém. O mundo, ele é ilusão. A alegria do mundo, ela é passageira. A alegria do mundo, ela tem data e hora marcada. Se é numa festa, ela começa 10 da noite, vai até 5, 6 da manhã, e aí no outro dia só te resta o arrependimento. Quando se está na casa do Senhor, na casa do Pai, servindo a Deus, a alegria, ela é contínua, ela não tem fim, porque a alegria mora dentro de você, né? Que é a presença de Deus em nossas vidas. E me afastei da igreja, e o início disso tudo foi que eu comecei a trabalhar em um bar, na limpeza. Só que nesse lugar tinha festa à noite, né? E um dia eu fui convidado para trabalhar no bar à noite, né? Começar a ajudar ali, servir bebida no balcão, essas coisas. E por acaso um dia, uma noite daquelas, eu resolvi, já estava assim mais tranquilo, entre 2 horas da manhã, 3 por aí, eu resolvi, né,
pular a grade para o salão. E eu peguei e comecei a dançar no meio daquele povo, né? E aí, isso foi uma noite, duas, três, e de repente, quando eu vi, eu já estava lá no meio deles, participando daquela festa. E eu comecei a gostar de dançar, até ensaiava em casa, quando meu pai ia para a igreja, minha mãe ia às 7 horas, aí das 7 às 9, 10 horas até eles chegavam, eu ficava em casa ensaiando uns passinhos. Na época, o estilo de dança era esse, anos 90, 2000 por aí, esse era o estilo de dança. E comecei tudo tranquilo, somente dançando, só que da dança depois eu comecei a beber. E aí o primeiro dia foi no casamento de uma amiga minha, que infelizmente ela até foi vítima da Covid ano passado. E no casamento dela eu bebi bastante, nunca tinha feito aquilo, passei muito mal, e ali desencadeou, né, uma vida no caminho do alcoolismo. E foi muito triste, aí depois ele começa a fumar cigarro e etc. E com o tempo foi se aprofundando. E nesta caminhada, que foi mais ou menos aí de 95 até o final de 2001, né, eu passei por muitas coisas e vi muita coisa ruim acontecer com muita gente, pessoas perderam a vida. E neste tempo, uma vez eu pensei assim, rapaz, eu estou aqui para quê? Fumando para quê? Vou deixar disso. Simplesmente pensei que eu ia conseguir, já peguei a carteira de cigarro, joguei fora. Quando foi no outro dia, me fez falta e eu vi que eu não conseguia mais deixar de fumar. E aí, com o tempo, eu tinha um prazer muito enorme na bebida. Nunca tinha... meu pai e minha mãe nunca foi disso. Quando eu fui para a igreja, eles contam que não nasceram em um lar cristão, mas também nunca me deram um mau exemplo, né? Eu não tinha acho que nenhum parente de primeiro grau que bebia, nem nada. Mas enfim, entrei por esse caminho aí. Irmãos, e nesta caminhada, a gente, quando eu vi, eu já estava, né, viciado no álcool, e foi um tempo que a cerveja não adiantava mais, a gente passou para usar pinga misturada com refrigerante, comprava ali 1 litro de pinga para poder ele render mais um pouco, você misturava em 2 litros de refrigerante para poder fazer uso. E aí, quando não tinha, a gente entrava nos botecos, nos bar, para furtar, né? E foi um caminho também que eu entrei, né? Comecei a roubar. Nunca roubei de mão armada, mas tudo é roubo, tudo é pecado, e tudo leva a gente pro inferno. E nesta caminhada, nesses tempos, indo para as festas e voltando, teve uma situação que me marcou muito, que foi um dia que eu estava numa festa, num colégio, né? E aí eu fui comprar uma bebida para um rapaz, vou dizer colega, porque amigo não era não. E aí, enquanto eu fui lá para comprar essa bebida para ele, eu voltei, cheguei no canto que eles estavam, não tinha mais ninguém, estava vazio. Eu saí lá fora no portão da escola, olhei para cima, já estava uma ambulância parada do corpo de bombeiro. E este rapaz já estava alterado, ele subiu no ônibus, na porta do colégio tinha um quebra-mola, então o ônibus passava mais devagar, e aí ele subiu, ele escalou o ônibus, subiu e foi surfar. Era uma coisa que se fazia muito, eu nunca fiz. E aí, uns 150 metros à frente, esse rapaz bateu o pescoço num fio de telefone e caiu. Quando eu cheguei lá, ele já estava morto, né? Estava lá uma poça de sangue em volta da sua cabeça, e eu estava com a cerveja dele na mão, só que não tinha mais o que fazer. Eu peguei a cerveja, abri e bebi. E o que me marcou aquele dia foi que o seguinte, ele ficou ali no chão. Antes que chegasse o resgate, no caso o IML, né, chegasse para
tirar o corpo dele dali. O pessoal foi voltando para a festa aos poucos, voltando, e eu até pensei que a festa ia parar, parou nada. A festa continuou normal, como se não tivesse acontecido nada. Até porque quem estava lá dentro, nem todo mundo sabia. Eu falei, rapaz, mas que falta de amor desse povo. E também minha, né, que não era amigo, mas era um ser humano. Eu acho que por respeito à pessoa tinha que parar, mas enfim, eu abri a cerveja dele, fui beber e continuei, né, festando. E eu, irmãos, depois de algum tempo, ali eu reconciliei, né, na igreja. Eu tentei num total de 22 vezes, né, reconciliar para firmar nos caminhos do Senhor e voltar para a igreja. Mas eu não conseguia. E porque já estava viciado em bebida, viciado no cigarro, droga eu usava, mas para mim, se tivesse ou não, tanto faz, não foi uma coisa que nunca me prendeu, não. Mas a bebida eu trabalhava de segunda a sábado, na época se fosse de servente, se fosse fechado, chegava na sexta-feira, né, na segunda eu não tinha dinheiro nem por cigarro picado mais, acabava tudo, todo ganho era para gastar à toa, e não ajudava em casa com nada, e era só tristeza e desgosto para meu pai e minha mãe. E eu vou resumir aqui bastante, porque a história é um pouco longa, mas alguns fatos que marcou eu vou contar para vocês. E um segundo fato que me marcou bastante foi uma vez que a gente, quando você trabalha de carteira fechada a primeira vez, né? Depois de 5 anos você tem direito ao PIS. E foi então que eu peguei o meu primeiro PIS, e nessa época, eu lembro que nesse dia lá em casa, na geladeira da minha mãe, só tinha uma garrafa de refrigerante com água. Só tinha água na geladeira, não tinha mais nada, estava limpo. E aí chegou uma carta lá em casa da Caixa Econômica, eu perguntei ao pai o que era. Ele disse que era o PIS, né, e que eu tinha direito de receber. Aí, mais que depressa, eu falei, mãe, a senhora faz uma lista aí de tudo que a senhora quiser. Isso aqui é um salário mínimo, na época acho que era R$ 150. Muito pouco, mas só que nesse tempo era um salário, era muito dinheiro. Então, eu falei, a senhora faz aí a lista, vamos comprar tudo aqui para casa, vamos encher a geladeira e vai ser uma benção. Mas enfim, fui lá com meu pai na Caixa Econômica, nós sacamos o dinheiro e eu lembro que eu comprei para ele uma camisa, acho que foi uma camisa vermelha na feira. Falei, pai, o senhor pode ir na frente, que agora eu chego lá em casa, eu vou passar ali. E nesse passar ali, passei no bar, comprei uma latinha de cerveja, depois eu passei numa casa de prostituição, gastei um pouco, enfim, foram 3 dias na rua. Foram 3 dias na rua, gastei todo o dinheiro praticamente. Eu lembro que eu cheguei lá em casa com R$ 7 na segunda-feira. Depois de ficar 3 dias na rua, gastei todo o dinheiro. E aí, quando eu cheguei em casa, já estava lúcido. E eu estava com R$ 7 no bolso, e estava lá a garrafa, com água apenas, geladeira vazia do mesmo jeito, meu pai e minha mãe bastante sem graça comigo. E aí foi aí que eu vi que a situação que eu estava bastante difícil. E aí que era um caminho sem volta, que se Deus não me ajudasse, eu não sei aonde eu ia parar. E aí depois a gente começou a roubar para poder manter o vício. Roubava dentro de casa, roubava na rua, fazia arrastão. E a outra hora as pessoas faziam lá fora, como diz na época, os ganhos. A gente pegava para vender, até que uma situação dessa, e a pessoa que roubou as coisas, eu vendi, foi pega. E eu, como receptador, a polícia foi lá em casa. E eu falei, agora, essa hora a gente lembra do pai. Depois que você faz a coisa errada e que você arrepende, você vai socorrer a quem? O pai. Porque na rua ninguém vai te ajudar. Você pode esquecer, se você estiver, por um acaso, vivendo isso hoje, afastado dos caminhos do Senhor. Você nunca pensa que lá fora você tem amigo. Se você não tem amigo, hora nenhuma. Se você tiver amigo, é enquanto você tem alguma coisa para oferecer para eles. Quando acaba a amizade. A amizade tem data para acabar.
Se você tiver com R$ 1.000 no bolso, quando R$ 1.000 acabar, acabou a amizade. E aí, e foi isso que aconteceu comigo. Eu vou recorrer a meu pai. Contei a história para ele, nós fomos para a delegacia, chegou lá, graças a Deus, a escrivã era moradora do prédio que meu pai era guarda. E aí, a delegada acabou comigo, ela me chamou de vagabundo, disse que eu não era homem, não era mesmo, falou, seu pai é homem, você é um vagabundo. E ela falou o que queria, eu baixei a cabeça, calado eu estava, continuei calada. E essa mulher falou o que quis para mim, falou, ó, você vai pegar aqui 4 anos de cadeia por causa do seu pai. Seu pai é homem, você não é homem, não. Você e quem você anda não vale nada. E eu fiquei quietinho, irmão. E meu pai, um crente, obreiro da casa do Senhor, bem sistemático, ele é até hoje. Hoje ele é pastor. E aí eu fui liberado. E aconteceu mais umas 2 vezes. Graças a Deus, não fui para a cadeia. E nessa caminhada, os amigos, entre aspas, né, desse tempo, muitos morreram, outros estão deficiente físico, outros a polícia matou, e uma história muito triste. E outro fato também que me marcou entre as minhas indas e vindas, uma certa vez, eu gosto muito de cantar, sempre digo isso, a voz nessas coisas não, mas eu gosto de cantar. Gosto de cantar no coral. Na época tinha um coral na igreja. E eu reconciliei com o Senhor e fiquei, acho que uns 6 meses firme na igreja, sonhando em cantar no coral. O pastor me colocou de prova, né, na época. E eu, mais do que tranquilo, aceitei, porque eu queria mudar mesmo. E aí, enfim, chegou o grande dia, né? Eu ia participar da ceia, depois de 6 meses, mais ou menos. Participar da ceia e ia cantar no coral. Eu morava do lado da igreja. E até antes, um pouco antes disso, na minha casa, os meninos posavam lá em casa, os colegas da igreja, para eu não sair para a rua. Só que aí eu ia para o culto, chegava lá em casa cedo, que crente não faz nada. Você só vai na igreja, assiste o culto, vai num lugar, lanche e volta para casa. E eu, deitar 10 da noite, não funcionava, que era a hora que eu estava saindo para a rua. E aí, para poder me dar uma força, né, para estar comigo, eu não saía lá em casa, ficava cheio de amigos, 2, 3 lá dormindo lá em casa para me ajudar. Quando eles apagavam, eu saía caladinho, ó, cascava fora. Chegava no outro dia cedo. Mas esses dias eu tinha firmado, graças a Deus por isso. E aí, então, foi quando chegou o grande dia, como eu disse, eu ia participar da ceia. E camisinha social, uma calça jeans cinza, e uma camisa quase que dessa cor aqui. Quem me deu foi um colega meu, ele chama André Elias. Hoje ele é um grande homem de Deus, um amigo meu. É uma benção, professor de inglês. Todo mundo virou gente, né? E aí, meu pai saiu na frente, meus irmãos também. E eu fui por último. Fiquei por último para sair. E quando eu saí, eu abri o trinco do portão para sair para fora. Tinha um colega meu no portão com duas meninas. E aí ele se debateu lá, rapaz, ele disse que o cara era muito doido, o cara é um prega, o cara é crente, isso aqui não dá nada não. Eu, calma, o que foi? Eu nem sabia o que se tratava. Ele foi lá para casa, achando que eu estava no mundão ainda e etc, para poder sair com ele e essas 2 meninas. Enquanto eu estava lá em pé, passava alguém já, vamos para a igreja. Não, eu estou indo. Passava outro já, vamos entrar. Não, já estou indo. Daqui a pouco eu estou lá. E aí passou mais um, irmão Valdir. Jarim, vem cá. Oi, Valdir, não vem aqui. Rapaz, entra para dentro da igreja. E meu irmãozinho. E aí, eu não entrei. Eu até hoje, quando eu compro isso, eu não sei falar, eu não lembro. Mas a única coisa que eu lembro foi que eu estava, de repente, no mesmo lugar, no portão, vestido com uma calça larga, com uma touca na cabeça e um blusão daquele Pato Dux, que na época usava demais. E ó, saí pra rua. E eu saí com essas meninas e esse colega meu, e eu perdi a benção. Eu não participei da ceia do Senhor, não cantei no coral, eu saí muitos dias, eu ficava lá, depois que eu descobri que tinha uns fariseus lá hipócritas que nem queriam que eu ensaiasse.
E a coisa que mais me ajudava a estar lá na igreja, para voltar para a igreja, era cantar. Eu não cantava, mas só o ensaio para mim já me dava uma força muito grande. E só que na época a coisa era muito rígida, os irmãos não deixavam a gente ensaiar. Mas enfim, eu perdi a benção, não ensaiei, saí com esses rapazes, as duas meninas, e consequentemente a gente aprontou lá, perdi a benção e foi mais uma temporada fora dos caminhos do Senhor. E aí foi mais um tempo, e nesse tempo que eu estive fora, eu me afundei ainda mais, a situação que eu estava muito crítica, usando drogas com mais frequência, bebendo pinga demais. Eu pesava 48 quilos, bem magro. Tudo que eu fazia era para bebida alcoólica, né? E não tinha mais moral com ninguém, com amigos. Comecei a ser rejeitado por amigos, a não ser aceito mais na casa de amigos. Tinha uma casa de uma amiga minha, que é amiga minha até hoje. Teve um dia que eu bati no portão dela para entrar. Aí ela segurou o portão lá e falei: o que foi acontecendo? Ela falou: não, é o seguinte, meu pai descobriu o que você anda fazendo e com quem você anda, então você não pode mais entrar aqui. E eu sofri um baque muito grande, fiquei com muita vergonha daquilo. Mas não me orei, não mudei nada. E nesse tempo Deus usava sempre pessoas para falar comigo que Ele estava me dando livramento de morte. Sempre eu tinha um temor de Deus. E quando Deus falava comigo, eu não saía. Todo fim de semana que Deus falava comigo, eu não saía, morria alguém, assassinado na festa. Alguém conhecido da gente, alguém próximo. Minha mãe estava passando minha roupa. Aí quando ela falava: você vai sair? Eu não vou. Olha, não ia pra sair hoje. Mas ela passava a camisa, deixava lá, e eu não saía. E no outro dia cedo tinha a notícia de que naquela festa alguém tinha morrido, e poderia ter sido eu. Deus me dando livramento. Eu chegava de madrugada em casa, ali para volta de 5, 6 da manhã. Meu pai e minha mãe, quase todas as vezes, estavam orando por mim. Orando. E você que é filho, saiba que você tem um pai e uma mãe que ora por você. Se você está na situação que eu estive, e você é o filho pródigo que está fora da casa do pai, você pode ter certeza que o seu pai e a sua mãe são seus amigos de verdade. Ainda que você os trate mal, ainda que você não respeita eles, quem ama você de verdade é seus pais. Quem vai te abraçar no seu instante de dificuldade, desprezo, de solidão ou de aflição ou de perigo, são seus pais. Seus pais, seu pai e sua mãe, por você ou por você, enfrentam até bandidos, seus supostos amigos, e vão correr e te deixar na mão. Você pode ter certeza disso. Ninguém vai te socorrer. Agora, o seu pai, sim. Ele te socorre, e se você voltar para casa, ele te abraça, te aceita, te acolhe, te ampara e cuida de você e sara as tuas feridas. Então, assim era a rotina do meu pai e da minha mãe. Você que é mãe também, para você agora, não desista de orar por seus filhos. Se tem 1 ano de oração, 2 anos, 3, 4, 5, e se de repente a história deles é pior do que a minha, porque com certeza tem, a minha história é tranquila. Nunca fui preso, graças a Deus, nunca matei ninguém, a minha história é bem tranquila. Mas como eu sempre digo, para te levar para o inferno, basta ser pecado. Não importa. Para te levar para o inferno, você pode estar não fazendo nada, ficar dentro de casa 24 horas. Se não aceitar Jesus, vai para o inferno do mesmo jeito. Então, não é a história ser cabulosa, mais ou menos, não, isso não importa. Tudo é errado e tudo te tira do céu e te joga para o inferno. Esse é o que interessa. Então, para você, mãe e pai, que tem um filho lá fora, que pode estar nas drogas, ou no homossexualismo, etc. e tal, no tráfico,
persevere em oração. Não desista, nunca pare de lutar. A hora vai chegar e Deus vai resgatar o seu filho lá do mundo e trazer para a casa do Pai. Tudo tem um tempo determinado por Deus. O meu tempo chegou, Deus me deu vitória e assim vai acontecer dentro da tua casa. Irmãos, então, no ano de 2001, eu já estava bastante afundado e numa dessas eu vinha de uma festa, né? Na época ninguém tinha carro, tinha moto, tinha nada, bicicleta no máximo. Eu peguei e subindo, a gente subia aquele tanto de gente, aí cada um para suas casas, espalhando, peguei e fiquei só. Eu fiquei só e comecei a pensar, rapaz, que vida triste é essa que eu estou levando. Foi quando eu caí em si. Falei, eu preciso de ajuda, mas só eu não dou conta. Cheguei na porta de casa, sentei, olhei para cima e pedi a Deus socorro. Falei, Senhor, usa uma situação para me ajudar. Eu preciso ser socorrido. Só que uma coisa eu não vou fazer, reconciliar de novo. Já fez demais. E pensei comigo, e se eu internasse naquelas casas de recuperação? Fiquei no portão sentado, depois abri o portão, chamei, entrei. Isso eram às 5 horas da manhã. Quando amanheceu o dia, meu pai me chamou e disse que os irmãos estavam organizando para me internar numa casa de recuperação. E na época eu morava em Goiânia, hoje eu moro em Brasília. E era em Anápolis. E eu, mais que depressa, aceitei, foi essa resposta de Deus para a minha vida. E eu fui. E lá tinha que ficar durante 7 meses. Hoje eu não aguentei 30 dias. Falei, eu não vou ficar aqui não. É um lugar muito ruim, né? E também lá dentro tinha pessoas. Era um lugar assim meio que de fachada. Tinha umas coisas que não me agradavam. Rapaz, se eu ficar aqui, isso aqui não vai me ajudar muito não. Peguei, não quis ficar, falei, pai, vou embora daqui. Só que eu vou mudar, você pode ficar tranquilo. Irmãos, início eu vim para casa com 30 dias. Não fiquei lá dentro. Mas o choque que me deu, sabe, de ver o meu pai passar aquela vergonha de estar num lugar daquele, com gente de todo jeito, para poder me visitar, eu achei aquilo muito humilhante, foi um baque para mim. Falei, esse desgosto pro meu pai não vou dar mais não. Ele só veio aqui só uma vez aqui, não volta mais não, vou embora. E eu peguei, voltei para casa. E quando eu voltei, passei uns dias na igreja, né? E um dia eu estava lá, o culto acabou. E quando o culto acabou, de repente eu saí para fora da igreja e ouvi o som batendo. Do nada, quando eu vi, eu estava dentro da festa. Parece que eu acordei lá, rapaz, eu não podia estar aqui, eu já estou na igreja, eu vou mexer com esse negócio, não mais aí. Eu já estava lá, resolvi fazer tudo que eu tinha direito. E ali eu aprontei, enfim, eu fiquei 3 dias na rua. Irmãos, e o corpo já estava assim, acostumado já estava meio que desintoxicado. Meu corpo não aguentou, porque eu bebi demais, fumei demais, muito. E aí foram mais uns dias na rua e eu lembro que eu acordei na segunda-feira de manhã para ir trabalhar e eu arrumei, né? Só que quando eu fui sair, assim, eu passei mal e comecei a vomitar e desmaiei. E eu lembro que meu pai, meu irmão, me carregou nos braços, né? Até lá fora, chamaram o irmão Antônio, que é um amigo nosso, e ele me levou para o cais do Urias. E aí, chegando lá no cais, me levaram para o box de emergência. Disseram que eu estava com coma alcoólica. E só cheguei lá desmaiado. E aí eu lembro que eu fui apagando, foi escurecendo tudo, e eu desmaiei. E aí, de repente, acho que me deram uma glicose na veia e com o tempo eu comecei a voltar. Quando eu voltei, meu pai estava assim, do lado da maca, né? Ele falou assim, meu filho, ó, você está voltando agora. Você só não morreu porque seu pai orou, eu pedi a Deus
e Deus te trouxe de volta. Porque Deus ia te levar. E a partir de hoje, a próxima vez que você pisar o pé no mundo lá fora, Deus vai te levar, Ele vai te matar. De jeito. Irmãos, e para a glória de Deus, depois de muita dificuldade, aqui eu resumi bastante. Como eu sempre digo, contar esse tipo de coisa é até difícil. A gente conta por quê? Para testificar o que Deus fez na nossa vida, né? E para fortalecer a fé de alguém que está com o filho na situação que eu estava, né? Para dar esperança para as pessoas verem que Deus faz milagre, que Deus muda, que Deus transforma, que Deus resgata, né? Qualquer pessoa que estiver lá fora, fique tranquilo que no tempo de Deus, Deus vai resgatar. Então, o motivo de contar a história é isso. Mas não é fácil, né? É vergonhoso. Tem gente que vai dar esse tipo de testemunho, ele conta como se fosse vantagem. Já passei tantos dias, fui chefe de tráfego, chefe de não sei o quê, conta todo orgulhoso. Eu conto com vergonha. Porque é uma coisa que não é boa, é uma coisa que me trouxe uma marca para a eternidade, é uma coisa que manchou a minha história, manchou a história do meu pai. Eu fui vergonha por muito tempo para dentro da minha casa, né? Eu fui o desgosto dos meus pais, a vergonha de meus irmãos, né? E então isso não é bom. Mas a gente conta para poder edificar a fé de muitos. E então, meus irmãos, eu voltei para casa, né, e firmei nos caminhos do Senhor. E ali outra vez me colocaram de prova. E eu lembro que eu gosto muito de cantar, como eu disse, e ficava sonhando quando chegasse o dia de eu cantar na igreja. Eu ensaiei demais, eu ensaiava muito. Eu ensaiava bastante, eu ensaiei bastante. Eu lembro que o hino era aquele Lute do Voz da Verdade. Porque eu lutei demais. Eu não tinha força para voltar, mas eu tinha vontade de voltar. Eu reconciliei 22 vezes, como eu disse, 23 com a última. Toda vez que eu ia chorando, num desejo muito grande de firmar, mas eu não dava conta. Mas da última vez deu certo. E eu fiquei, acho que mais, foi quase um ano de prova outra vez. Ensaiava todo dia o playback. Esse era o hino que falava assim: lute, a guerra não está perdida. Há uma esperança na vida, foi Deus quem deu para você. Lute e não olhe de lado. Esqueça o teu fracasso, olhe em frente e vai. Irmãos, eu consagrei minha vida, eu jejuei, eu orei para cantar. E aí, quando chegou o dia de eu cantar, eu levei na frente o pedido. Quando chamou o meu nome, o irmão Jairo vem louvar, vem adorar a Deus. Irmão, mas eu levantei numa alegria tão grande, sentindo assim uma glória tão grande dentro de mim, mas uma alegria que eu não sei explicar, sabe? E aí, eu só lembro que o playback começou a tocar, e eu falei só umas 2 frases só, e não consegui terminar o hino. Meu irmão continuou cantando, e a glória de Deus desceu na igreja, mas foi uma maravilha. Foi uma coisa muito gostosa, e Deus me renovou naquele dia. E cumpriu-se na minha vida aquele hino. Lutei e venci, porque Deus me ajudou. Meus amados, e então esse é um resumo, né, do que Deus fez na minha vida. E foram 8 anos, mais ou menos. Foi de 95 até 2001. Foram 8 anos. E nesse tempo, foi livramento de morte várias vezes, ameaça de morte. E Deus me guardou e Deus me livrou. Hoje, eu sou casado, já tenho 18 anos, graças a Deus. E sou obreiro na casa do Senhor, né? Deus realizou o meu sonho. Outra coisa que eu pedi a Deus, que Deus me concedeu, foi que Ele me desse uma pessoa
para me ajudar na caminhada. Para casar não foi fácil, porque depois que eu estava na igreja, com uns 8 meses, eu comecei a orar para Deus me dar um casamento. Só que ninguém confiava em mim ninguém acreditava, nem os da própria igreja, os irmãos que oravam para mim voltar para a igreja. Quando eu voltei para a igreja, eu fui pedir a Deus para me dar um casamento e orar. Os próprios não acreditavam que eu tinha mudado. Falava, esse menino aí, esse menino é crente. Não, esse menino vier vindo para a igreja, ele fica e volta, ele não firma. Então você toma cuidado, você procura para você uma pessoa que está mais tempo na igreja, uma pessoa que já está mais firme há muito tempo. Esse não vai dar certo, esse menino não vai na igreja. Irmãos, e a bichinha sofreu. Ela ouvia de tudo um pouco todo dia. E também não é para menos. Como que você confia em alguém que está na igreja com apenas 8 meses, né? Que reconciliou nos caminhos do Senhor, que vem de uma história tribulosa durante 8 anos, né? É coisa para confundir a cabeça de qualquer um. Mas, enfim, nós nos casamos. Hoje, graças a Deus, estamos com 18 anos de casado. Eu sou presbítero na casa do Senhor, né? Para a glória de Deus Pai, pregador da palavra de Deus, um dos vice-pastores da igreja que eu congrego, né? E minha vida é uma benção. Minha vida é uma benção. Eu, como filho pródigo, quis dar uma olhadinha lá fora, dar uma espiada lá fora. E foi aí que eu quebrei a cara. Não há nada no mundo lá fora que não tenha na igreja, que é muito melhor, aliás, nem se compara. A paz que excede o entendimento do homem, a alegria verdadeira, está naquele que serve a Cristo. Porque nós somos um templo que habita o Espírito Santo de Deus. Independente de qualquer situação que nós vivemos, a gente sadio, com ou sem dinheiro, com ou sem emprego, com ou sem casamento, com ou sem saúde, não importa. De todo jeito que nós estivermos, estamos alegres e estamos felizes. Porque nós temos Deus em nossa vida. No mundo lá fora, uma alegria enquanto acaba o efeito da droga, acabou a alegria. Acabou o efeito da bebida, acabou a alegria. A nossa alegria, ela é eterna. Ela é eterna. Então, se você está vivendo isso hoje, volte para Jesus. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E o que vai acontecer com você se você perder a sua vida hoje? Se você não tiver a chance que eu tive, que muitos não tiveram, muitos desviados perderam a vida. Aonde estão agora, só Deus sabe. E Deus quer que você volte. Ele quer que você volte. Sabe para quê? Porque Ele quer que você vá morar no céu com Ele. A vida aqui é passageira. Aqui é no máximo 80 anos, 70, alguns chegam a 90, mas chega já com dificuldade. E outros, para outros, Deus vem muito antes. Olha a pandemia aí agora. Está indo criança, jovens, adultos, idosos. Não tem escolha. Para muitos, Deus está voltando agora, nesta pandemia. E, infelizmente, muitos estão como estava o filho pródigo lá fora. E chegou para eles a morte. E não teve tempo de voltar para a casa do Pai. Então volte para a casa do Pai enquanto é tempo, porque o Pai te ama. O Pai quer cuidar de você. O Pai quer sarar tuas feridas. Ele quer perdoar os teus pecados. Enquanto os muitos te acusam, te rejeitam, Ele vai te perdoar, Ele vai te abraçar. Então fique com esta palavra e com este testemunho breve para a edificação da sua vida. Eu te peço, se você conhece alguém que está vivendo a situação que eu estava, compartilhe esse vídeo com ele, para que ele possa ver que a situação dele tem jeito e que ele vai mudar
e que ele vai ter vitória. Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém.